Proteção de Direitos, declaro aberta a sessão. Estamos com os processos de sustentação oral, pauta anterior. Nós temos a convocação do pagador Recording in progress. para composição de quórum ampliado. E começamos com... Temos vários processos do sindicato com o município de Natal, que tem quórum ampliado para este julgamento. E nós já julgamos essa matéria, os advogados, estou vendo que tem pelo menos 2 advogados do sindicato presentes. Não sei se o doutor Odilon também é para esses mesmos processos. Sim, excelência. Eu vou propor aqui que nós façamos o julgamento conjunto, porque a discussão e a divergência são as mesmas em todos eles. Sejam os processos de relatoria de desembargadora Judite ou do desembargador Vigílio, que tem processo sobre essa matéria também, se não me engano. Então, a gente poderia simplificar e, para economizar nosso tempo, julgá-los em conjunto. E, além disso, parece que nesse ponto todos estamos de acordo. Além disso, como não tem nenhuma discussão diferenciada dos julgamentos que fizemos também com quórum ampliado e, coincidentemente, com essa mesma composição, que no julgamento ocorrido anteriormente, a doutora Neide e o desembargador Amaury compuseram o quórum ampliado para discutir essa divergência. Perfeito. E os dois, penso que mantêm o mesmo julgamento, o mesmo entendimento naquela ocasião. Penso que nem haveria a necessidade da sustentação oral, porque a sustentação oral foi feita naquela ocasião e nós julgamos da mesma forma que penso julgaremos agora. Todos de acordo? Então, presidente, desculpe, mas é porque saiu aqui, caiu um pouco a internet, você está se referindo a quais processos? Aos processos do sindicato, sindicato dos servidores públicos do município de Natal e o município de Natal. Sem dúvida. Você participou do julgamento em quórum ampliado. Perfeito. E votou num determinado sentido. Eu vou dizer determinado sentido porque eu tenho o processo de relatoria do desembargador Vigílio, que o vota de uma forma, e desembargadora Judite, que vota de outra forma. A divergência está justamente nesse ponto. E na ocasião, Vossa Excelência e a doutora Neise concordaram com o voto do desembargador Vigílio. Isso aí, essa parte eu já peguei, só não peguei no início quais foram os processos. Então, se prevalecendo esse mesmo entendimento, não haveria sequer a necessidade de sustentação oral, porque o julgamento passa a ser de acordo com o entendimento defendido pelos advogados. Já manifestado, né? Isso. Perfeito? Então, podemos proclamar o resultado em todos os processos do sindicato que estão em pauta para hoje, sejam eles da sessão anterior ou da sessão de hoje, ficam julgados por maioria Aí eu não vou dizer aqui, porque tem alguns que são providos e tem alguns que são desprovidos, tá certo? Mas o resultado é o mesmo entendimento. Pela ordem. Eu acredito que, desculpe, eu posso ter perdido alguma informação, mas não há providos. Na realidade... Pode ser que não, mas para eu não me perder, para eu não proclamar errado, doutor André. Tá. Pois não. São mais de 6 processos neste julgamento. Perfeito. É porque o resultado é sempre pelo improvimento. Se mas tiver alguma inversão em que o sindicato é o apelado, aí é diferente. Doutor André, pela ordem, doutor André, porque existem apelações que o município entra contra o sindicato, que estes sim são desprovidos, são improvidos, e existe a apelação que o sindicato move contra o município, que anula a decisão da sexta vara, esse sim é pelo... doutor. Mas os do quórum ampliado, não. São todos recursos do sindicato, do município contra o sindicato. Os do quórum ampliado são todos nesse sentido. Existem votos da desembargadora Judite provendo o recurso e votos do desembargador Vigílio desprovendo o recurso. O resultado do julgamento é pelo desprovimento do recurso, pelo menos nos do quórum ampliado, né? Esses que Vossa Excelência está... Então, se forem todos iguais, a proclamação é uma só. Mas se houver divergência,
de parte apelante, aí a proclamação tem que se Pronto, adequar. perfeito. Era só para esclarecer, doutor Ibanez, eu agradeço. Era só para esclarecer, muito obrigado. Então, bom julgados dia todos eles. e um bom Perfeito. trabalho a todos. Muito obrigado, um bom dia, saudações a todos. Bom dia. Nós temos processo ainda da pauta anterior, deixa eu ver aqui na ordem de anotação, porque é para eu poder controlar aqui a sessão. Vamos ver. Nós temos, então, a 134, a apelação 083, 0781 50, Maria Edna Pereira e Banco Bom Sucesso S.A., embargadora Zeneide, relatora. Bom dia, Excelência. Bom dia, doutora Gabriela. Bom dia, senhor presidente, senhora relatora, em nome de quem salva os demais. O processo, ele trata de uma ação revisional de um contrato com repetição de débito, onde a autora, ela celebrou um contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 2.331,22, através de um desconto em folha de pagamento, em 36 parcelas de R$ 161,89, onde a autora resolveu procurar, a apelante, no caso, resolveu procurar uma agência bancária para entender o motivo dessas parcelas ainda não terem sido cessadas, vez que ela vinha pagando desde 2010 aí a agência, ela já tinha pago mais de 60 parcelas, o que equivale a 5 vezes mais o valor que ela teria contratado. E ao chegar à agência, ela descobriu que não tratava de um empréstimo consignado, mas um empréstimo através de um cartão de crédito. E que esse empréstimo, ele não tinha data prevista para encerramento. E aqui eu deixo claro, Excelência, que ela não não se nega quanto à sua contratação, nem muito menos quanto ao seu pagamento, mas apenas com relação a essa dívida eterna, que não tem um prazo para terminar, né? Em sede de contestação, o banco réu, ele alega que a autora estava ciente dessa contratação, o que não é verdade, bem como alega ainda que a autora, ela veio a receber o cartão de crédito, bem como realizou compras neste cartão, o que também não procede, vendo que nos autos da parte ré, ela não juntou nenhum extrato do cartão de crédito, não juntou o AR, não faz nenhuma prova com relação a isso, apresenta apenas alegações genéricas. O contrato, se puder, que está juntado aos autos no ID 3304773, ele está totalmente em branco, não traz nenhuma informação de taxa de juros, valor de parcelas, data de início, data de término. O contrato, ele também é meio dúbio, porque ele apresenta tanto um contrato para empréstimo consignado quanto para cartão de crédito, o que vem a levar o consumidor a erro, porque no momento da contratação, a cliente, ela tinha certeza que estava contratando um empréstimo consignado e não um empréstimo referente a um cartão de crédito, né? Então, vê que a ré, ela fere diversos artigos do CDC, como, por exemplo, o 6º, o 4º, onde não traz nenhuma informação clara e necessária ao cliente. Então, o artigo 47, ele diz que as cláusulas contraídas, contratuais, no caso, elas devem ser interpretadas de maneiras mais favoráveis ao consumidor, o que não está acontecendo aqui, né? Então, vemos que nesse tipo de contrato, é necessário que se transmita para o consumidor informações adequadas e eficientes. Então, não existe dúvida que os contratos nesse tipo são extremamente abusivos, né? E que ferem o princípio da boa-fé contratual e o da transparência. Então, diante dos fatos aqui narrados, requer que a sentença prolatada pelo MM Juiz da COL, ela seja reformada e que seja reconhecida a total procedência dos pedidos a inicial, bem como que a reforma da sentença para que seja condenado o réu em ônus de sucumbência, honorários advocatícios e custas processuais, em termos de que pede deferimento, pede e espera deferimento. Obrigada. Gabriela. Bom, nós já temos 3 votos. Neste processo, o desembargador Vigílio começa a votar, que ele é o membro titular da Câmara. Desembargador Vigílio, por gentileza. Quem é o relator, presidente? Desembargadora Zeneide. Eu acompanho
A relatora? É. Tá. Desembargador Amaury. Também, senhor presidente. No caso específico, né, pelo menos a referência de que o banco sequer juntou qualquer prova do extrato que ela tenha utilizado o cartão, e bem assim o contrato em branco, pelo menos a julgar pelo que, logicamente, é exposto da tribuna pela advogada. E, em matéria já também conhecida, eu acompanho a relatora, senhor presidente. Doutora Neide. Presidente, eu acho que eu não funciono nesse processo. Esse é só o desembargador Mauri. Não, é só o desembargador Amaury. Desculpe, doutora Neide. A Câmara não tem. Tá bom. Pois não. Então, proclamando o resultado, por maioria, a Câmara proveu o recurso do termo do voto da relatora. Bom, com sustentação oral, nós temos o 138, que é o agravo de instrumento 080, 46, 15, 36, Leonardo Jacome Patriota e Laurita Silveira Dias de Arruda Câmara. Eu sou o relator, a suspeição de desembargadoras Judite e desembargador Vigílio. Então, neste processo, a doutora Neise funciona. Esse eu não funciono, não é, excelência? Não, desembargador Amaury. Temos o doutor Carlos Kelsen para fazer sustentação oral. Sim, excelência. Não estou vendo o doutor Artemio, parece-me que ele não está para fazer. Então, doutor Carlos Kelsen, Vossa Excelência fala pelo... Eu falo pelo agravante. Pelo agravante. Exato. Bom, meu voto é pelo provimento, mas eu não tenho o voto dos demais, certo. Então não posso adiantar se Vossa Excelência fará a opção por dispensa a sustentação oral, porque eu ainda não estou vendo o voto dos demais. Perfeito. O voto é pelo provimento do agravo. Tá, então, eu não sei, nesse processo nós precisaríamos do voto da desembargadora Zeneide, que ainda não votou. Perfeito. E da doutora Neise. Desembargadora Zeneide, por favor. Eu voto nesse processo, presidente? Vota, sim. Tem impedimento de suspeição de Vigílio e Judite. Desembargadora Judite e desembargador Vigílio. Eu vou pedir vistas, presidente. Então, doutor Carlos, prefere fazer a sustentação agora? Se preferir, pode começar. Caso a doutora Neise vá já também se antecipar ou vá aguardar o voto vistas? Presidente, eu aguardarei o voto vista. Pronto. Então, dá duas opções. Ou Vossa Excelência faz sustentação oral agora, ou fará quando, na sessão que a desembargadora Zeneide trouxer o voto visto. Perfeito. Excelência, eu prefiro já fazer a sustentação agora, até para poder fornecer elementos para a desembargadora ter um voto visto mais seguro até. Razoável. Pode iniciar, doutor. A necessidade de cumprimento do entendimento da segunda Câmara Civil nos autos do agravo de instrumento semelhante, o 080-1293, dígito 42, 2020, julgado há pouco, tratando especificamente da matéria semelhante a essa que está sendo debatida nesse agravo. O que se debate na origem é um cumprimento provisório de sentença, no qual se tenta fazer efetivo a fixação dos alimentos ressarcitórios. Alimentos ressarcitórios esses que tiveram 3 etapas. Uma primeira fixada em 66.250, logo no início do processo de conhecimento. Uma segunda no valor de 37.073,54, em virtude do julgamento de um agravo de instrumento pelo Tribunal de Justiça, o qual reduziu esse valor, e uma terceira etapa na sentença, a sentença que veio a confirmar os alimentos anteriores e, por sua vez, acrescer e fixar em R$ 57 mil.
Qual o debate jurídico específico que se envolve neste agravo e, naturalmente, que está sendo discutido no momento inicial pela 5ª Vara de Família e Sucessões? Nos autos do agravo, aqui fiz referência logo no início da minha fala, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte entendeu que, diante de um bloqueio que foi realizado nas contas bancárias do agravante, esse bloqueio teve como finalidade, de forma prática, quando a parte foi citada no processo de cumprimento, ele passou a fazer depósitos judiciais mensais. Os alimentos tinham vencimento a cada dia 30 do mês, então todo dia 30 era efetuado o depósito judicial desses valores. E durante certo tempo, esses valores eram depositados em juízo e o juízo da 5ª Vara de Família e Sucessões não autorizava a outra parte fazer o levantamento. Então, naquele momento em que foi se estabelecer as regras do cumprimento de sentença, o juízo da 5ª Vara de Família e Sucessões entendeu por bem fixar uma multa diária para o descumprimento, embora os valores estivessem depositados em juízo. Além disso, fez incidir encargos processuais sobre todos os valores que estavam depositados. De maneira resumida, embora o agravante estivesse depositando aquele valor e tivesse colocado à disposição do juízo, mesmo assim, ele estava sendo obrigado a pagar multa em decorrência do não cumprimento de algo que ele tinha cumprido. Então, o Tribunal de Justiça, através da 2ª Câmara, o que é que fez? Afastou todos esses encargos processuais. E aí, de maneira muito clara e de maneira muito específica, o tribunal fez afastar a multa de 10% e, naturalmente, os honorários advocatícios que incidiam sobre esse valor que tinha sido posto à disposição. Afastou também uma multa processual. A magistrada entendeu por bem que, como a parte não tinha cumprido e peticionava sucessivamente em busca do enfrentamento da matéria, ele estava praticando atos que violavam os direitos da sua defesa, né? Ultrapassavam os direitos da sua defesa, e, em razão disso, foi fixado o percentual de 2% sobre o valor. E, além disso, a multa diária que incidiu sobre o todo. Então, o que é que o Tribunal de Justiça fez? Afastou todos esses encargos processuais e o processo lá de cumprimento, que discutia, detalhe, os 37 mil, teve o seu prosseguimento. O que é que a parte agravante, no caso lá, devedora, fez? Atravessou um pedido, disse, o valor que foi bloqueado da minha conta bancária e foi levantado indevidamente pela parte credora, a hora agravada, foi X. Então, eu quero ou esse valor de volta ou quero uma compensação nos meses seguintes. Isso foi feito nos autos do cumprimento de sentença, que envolve R$37 mil. Paralelamente, veio a publicação da sentença, a sentença ampliou para R$57 mil e um novo cumprimento de sentença foi instaurado. Desta feita com a diferença. Aquele mês que era 37 tinha sido pago, passou-se a se cobrar 19 mil e alguns quebrados, com a diferença, pelo menos de 2 ou 3 meses. Nesta hora, o que é que fez novamente o agravante? Postulou dentro do processo de cumprimento de R$57 mil que houvesse a compensação. Além da compensação, quando aquele valor que ele tinha disponível, né, que integrava o seu crédito, se desfez, ele passou a depositar da mesma forma em juízo. Foram vários e sucessivos depósitos de R$57 mil. Qual era o principal objetivo? Não permanecer ou não entrar especificamente em mora. Esse foi o objetivo. O que é que acontece? Lá no processo agora, que é objeto aqui do agravo instrumento, dos R$57 mil, a magistrada entendeu que não é possível fazer a compensação. E este é o ponto que está sendo colocado para análise do Tribunal de Justiça. 3 foram os argumentos que ela apresentou para não acolher a compensação. O primeiro deles, a natureza dos alimentos. Ela disse que alimentos não podem ser compensados. Realmente, foi isso que eu aprendi quando tratei de alimentos em decorrência da sobrevivência. Prestação de alimentos para a sobrevivência. Os alimentos aqui, que ela mesma fixou na sentença, são alimentos ressarcitórios. Natureza jurídica totalmente diversa, indenizatória. Então, se eu tenho um crédito e tenho que pagar uma indenização, sem dúvida alguma,
poderá haver compensação. Esse foi o primeiro argumento que ela apresentou e que naturalmente precisa ser afastado. O segundo argumento é que o valor do débito tinha sido apresentado. Realmente a parte agravada, no caso credora naquele processo, apresentou uma planilha dizendo o débito é esse. O agravante, no caso devedor, apresentou sua argumentação e disse eu tenho esse crédito, compense. Então, é um outro argumento que precisa ser afastado. E aí um terceiro, esse eu acredito é que é o mais importante e que deve ser analisado pelo Tribunal de Justiça, e como o desembargador relator já antecipou esse entendimento, ele dá provimento ao agravo. Qual é o principal? Pode ou não se compensar. O Código Civil é muito claro quando ele estabelece o que é necessário compensar. Segundo a magistrada, não pode haver compensação porque a outra parte não concordou. Além disso, está em outro processo. Os processos importantes tramitam na mesma vara, possuem as mesmas partes, possuem, inclusive, decisões do mesmo processo e a natureza do crédito é a mesma. O que é que eu tenho a acrescentar? E até já para caminhar para o fim. Existe total possibilidade de compensação. O Código Civil, em seu artigo 368, ele é muito claro quando ele aponta, aspas, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor, uma da outra, as duas obrigações extinguem-se até onde se compensarem. O Código é claro, não existe dúvida que é possível compensação. Acrescentando o outro item, o artigo 735 também do Código Civil, e aí sim que ele vai direto no ponto e que afasta completamente esse argumento da magistrada, é que, aspas novamente, não haverá compensação quando as partes, por mútuo acordo, a excluírem, ou no caso de denúncia prévia por uma delas. O que é que acontece aqui no caso especificado nos autos? Não é que as partes não estão excluindo o acordo, ela previamente não houve isso, até porque é uma decisão judicial que está sendo cumprida. Na verdade, as partes não é que uma discorde da outra que vai haver. Lógico, quem está querendo receber vai querer receber e não vai querer pagar. Então, nunca haveria compensação dentro dessa lógica jurídica apresentada nessa decisão interlocutória. Então, o que busca o agravante, novamente aqui no tribunal, repetindo a frase inicial, é que é apenas o cumprimento do entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. A própria magistrada, na sentença, importante, a própria Câmara Civil, também, que pese estar em fase de recurso, já inclusive traçou o entendimento de anulação dessa sentença, que está sendo objeto do cumprimento. O que busca, de forma específica, nada mais é que o reconhecimento da possibilidade de compensação. Se eu devo e tenho crédito, precisa ser compensado. É isso que diz o Código Civil, é isso que estabelece toda a regra jurídica. E um item, e esse é um dos mais importantes, principalmente em decorrência do pedido de vista da desembargadora Zeneide. Desembargadora, ontem, dia 20, foi o último dia do prazo que a juíza nos transmitiu para falar sobre esse débito, para dizer sobre uma planilha apresentada pela parte. Nós nos pronunciamos, nós apresentamos efetivamente, inclusive o acórdão que foi disponibilizado na sentença, nós informamos que esse julgamento iria ocorrer e nós estamos, em decorrência naturalmente do pedido de vista, correndo o risco de haver um bloqueio judicial em razão de não ter sido externado ainda esse entendimento nessa sessão. Então, eu só alerto para esse aspecto. Naturalmente, é direito do julgador e, naturalmente, a parte sabe disso, quer ter a oportunidade de ver o processo com mais calma, mas eu alerto para essa nossa preocupação, porque é possível que ocorra um bloqueio e o juízo tem utilizado uma postura de bloquear num dia e no outro já fazer a liberação, não dando nem a oportunidade da parte falar. A parte, no caso, o agravante, no caso, o devedor naquele processo. Então, essa é uma grande preocupação que temos e, em razão disso, que eu traria para o Tribunal de Justiça também essa preocupação para a segunda Câmara Civil, porque, como não foi deferido inicialmente o efeito suspensivo, eu acredito que hoje já é possível que, com a não conclusão desse julgamento, já é possível especificamente vir ocorrer algum bloqueio, mesmo sabendo que nós não efetivamente somos devedores nesse processo. Agradeço a todos, solicito mais uma vez apenas e alerto que o Tribunal de Justiça precisa apenas fazer cumprir uma adesão anterior e um entendimento anterior. Muito obrigado. Obrigado, doutor Carlos. Bom, processo com vista para
a Presidente, desembargadora. naturalmente, com o voto visto, se eu tivesse sabido que ia analisar esse processo, teria feito, né, anteriormente. Mas aí, a minha preocupação aí, a preocupação do advogado é com relação a esse possível bloqueio. Mas aí nós só voltamos a analisar o processo na próxima, não é? Na próxima sessão, não é isso? Ou na outra, porque esse é com Ou sustentação oral, por videoconferência, não é isso? por videoconferência, sim. Excelência, Tá pela bom. ordem, eu posso dar uma sugestão, apenas é uma sugestão que eu acredito que poderias evitar esse risco que está tendo lá. No processo foi pedido a atribuição de efeito suspensivo. E nesta atribuição, o próprio relator, desembargador Ibanez, apontou que naquele momento não via necessidade de se analisar. Será que o Tribunal de Justiça, em sessão, apesar do voto vistas, poderia analisar esse aspecto nesse momento da sessão? Que atribuir o efeito suspensivo era pelo menos evitar que ocorresse o extremo, que é a violação do patrimônio, e depois venha a ser reconhecido efetivamente uma possível compensação. Bom, doutor Carlos Kelsen, eu não analisei esse aspecto porque eu estou trazendo o voto para julgamento. Aliás, ele já vem de sessão anterior com o provimento do recurso. Então, o próprio meu voto já resolveria definitivamente a questão. Então, para eu analisar o efeito suspensivo, eu vou ter que fazê-lo fora da sessão, porque aqui é a sessão para julgar e não para examinar efeito suspensivo. Seria uma decisão do relator para essa finalidade. O problema é que é técnico aqui, eu vou dizer técnico, burocrático, porque quando o processo vai com vista para a desembargadora Zeneide, ele não volta para o meu gabinete para eu analisar e proferir decisão. E aí eu não vejo o processo para fazer. Foi por isso essa antecipação e essa sugestão, desembargador. Foi justamente porque eu me lembrei dessa... se haverá alguma forma de contornar isso aí. Então, desembargador, o processo fica com vista para a desembargadora Zeneide. Por enquanto, daí a gente vê o que pode fazer com relação a essa preocupação do doutor Carlos Kelsen. Tudo bem, excelência. Muito obrigado. Ok. Desembargador Amauri, Vossa Excelência tem um pedido de vista no processo 140, que é o 082 35 62 44. Certo. OENGE, Comércio e Engenharia Limitada, e Praia Mar Empreendimentos Turísticos Limitada. Não há sustentação oral, mas é da pauta anterior, vamos julgá-lo. Excelência, pela ordem, há um requerimento de sustentação. Tem Leonardo, também, doutor? Sim, tem. E foi renovado sucessivamente, porque vem da sessão do dia 24. Tá, então vamos fazer a sustentação oral. E como qual é o processo, Excelência? Qual é o processo? É o da COENGE, é o 082 35 62 44. O da pauta, Excelência. 140. Na pauta é o 140, é o último. Esse processo foi pedido de vista, não? Não foi o que você... Leila, por favor. Não, desembargador. É porque o senhor começou a chamar o voto vista quando o advogado indagou sobre esse processo. Sim, tá. São processos diferentes. Um é o primeiro da pauta anterior e o outro é o último. Tá bom. Tá. O voto vista é o primeiro. É o primeiro, tá. Tá bom. Então, tá em mesa. Então, vamos para esse com sustentação oral. Doutor Leonardo. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores membros, excelentíssimas senhoras membros da segunda Câmara e em julgamento ampliado, né? A controvérsia posta na apelação diz respeito a uma relação contratual entre duas empresas, logo se afasta as alegações do CDC, em que se discute a realização de um contrato que envolve a entrega de 24 unidades habitacionais, era uma incorporação imobiliária, né, no valor histórico de 2.454.000. Na origem, foi admitida a execução deste contrato, que era compra e venda com permuta e pactos adjetos, e a apelação tem 3 blocos de oposição à sentença vergastada.
O primeiro deles, Excelência, e aí, desculpe-me, só para atualizar os excelentes senhores membros do quórum ampliado, houve uma primeira assentada, onde o excelente senhor desembargador relator Ibanez tratou de dar provimento parcial à apelação, e o voto do excelente senhor desembargador Virgílio deu provimento total, certo? Então, a discussão neste quórum ampliado é entre o provimento parcial, que excluía partes da condenação, e o provimento total, que reconhecia que o título posto à execução não era líquido e certo, portanto, não satisfazia os requisitos jurídicos genéticos ao processo de execução. Então, colocado desta maneira, Excelência, os 3 blocos, como eu dizia, da oposição recursal, dizem respeito, primeiro, à iliquidez e à incerteza do título. Por quê? Porque há uma discussão contratual profunda, né? Então, discute-se a mora, e só para trazer ao conhecimento de vossas excelências, essa mora, ela é causada por 2 embargos judiciais, certo? E houve dois fatos exógenos à vontade das partes, que foram as decisões judiciais que impediram o curso do cronograma de obra, né? Houve também a necessidade de apresentar uma CND, uma certidão negativa de débito específica da obra, para a verbação da própria incorporação imobiliária, o fim de obra, né, para a emissão do habeas. E essa exigência de CND foi recentemente declarada ilegal pela própria Corregedoria Geral de Justiça desse Tribunal de Justiça, seguindo a orientação do CNJ. Então, excelências, esse primeiro bloco é para dizer que o título é ilíquido e incerto. E tanto é assim que o próprio voto do excelentíssimo senhor relator reconhece que não eram devidas as condenações em IPTU, o pagamento de IPTU e condomínio, certo? Então, nós gostaríamos de trazer a iliquidez e a incerteza do título, porque se a discussão deveria ser levada a juízo, ela necessitava um processo de cognição plena, exauriente, na linha do voto divergente do desembargador Virgílio. O segundo ponto, excelências, que nós gostaríamos de trazer, e que é o segundo bloco de oposição, é exatamente a correlação entre o valor contratual e a multa imputada, o que torna a multa desarrazoada e desproporcional. Nós estamos falando de uma relação que para o pagamento significava 2.454.000 e o pagamento da multa está em 1.534.000, ou seja, tem-se uma multa por uma mora que é superior a 50% do valor total do contrato. E, por último, excelências, que de 12 obrigações contratuais previstas na matriz de risco do contrato, 11 foram cumpridas. Então, demonstra-se, desta maneira, uma boa-fé objetiva dos apelantes, né, no trato do negócio jurídico, e também um adimplemento substancial, de maneira em que nós protestamos, pedimos que prevaleça o entendimento do voto do desembargador Virgílio, no sentido de dar o provimento total à apelação, reconhecendo que a matéria objeto da lide não tem os elementos jurídicos genéticos do título executivo, portanto, não tem liquidez, certeza e exigibilidade. E todos esses argumentos adicionais concluem, colaboram para a conclusão da necessidade do provimento total da apelação. Então, excelências, em resumo, essa é a nossa colocação, pedindo o provimento total. Muito obrigado. Excelência, pela ordem.
Doutor Bom dia a Jair. todos. Jaidson Cunha, eu sou advogado da parte apelada Praia Mar Empreendimentos. Vossa Excelência quer fazer sustentação? Sim, Excelência, rapidamente, só pontuar algumas documentações que Pode eu iniciar, acho doutor. necessário. Muito obrigado. Bom dia a todos, Egrégia Câmara. Cumprimento a todos na pessoa do presidente. A apelante, Coenge San Charbel, elas arguem apenas em sustentação oral a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, apoiando no voto divergente do desembargador Vigílio, que até que se profira a decisão, pode ser revisto. E digo isso porque, doutor Vigílio, a questão de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade foi uma preliminar arguída em embargos à execução. A sentença, ela superou essa questão de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, e a Coenge, ela não apresentou apelação acerca desse capítulo da sentença. Então, o que se vê é uma coisa julgada parcial sobre aquele capítulo não impugnado pela Coenge. As duas razões de apelação que a Coenge sustentou são: não houve atraso na entrega de obras e houve entrega das chaves no prazo oportuno. E também é uma questão da suposta ilegalidade do cartório na exigência de CND. Então, eu acredito que qualquer decisão que vá no sentido de acolher uma preliminar de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade no âmbito recursal, quando essa matéria não foi objeto de apelação, a sentença no capítulo transitou em julgado, porque não houve irresignação recursal quanto a ela, eu entendo que há uma decisão fora dos limites estabelecidos pela apelação, pela própria parte. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Excelências, é que a parte diz que há necessidade de deflagração de um processo de conhecimento para saber se houve culpa da parte apelante, da parte apelada, quem deu causa aos dois embargos, a obra. Só que, Excelências, as folhas 1754, o juiz despachou, após a gente apresentar a impugnação aos embargos, o juiz despachou e disse: intime as partes para se manifestar acerca das provas que pretendem produzir. Eu vou ler ipsiliteris o que foi que a Coenge, que agora alega apenas em sustentação oral a falta de liquidez do título. Entre aspas, disse a Coenge: foi requerida designação de audiência de instrução. Contudo, conforme já instruídos autos, não se faz mais necessária a oitiva de testemunhas ou produção de maiores provas, de modo que não possui interesse na designação da audiência. Portanto, palavra de Coenge, sendo desnecessária, procrastinatória e atentatória à celeridade e economia processual, designação de audiência, inviabilizando a efetiva entrega da prestação jurisdicional provocada, desprestigiando a justiça, pugna pelo cancelamento do aprazamento da audiência de instrução e julgamento, pugnando pelo julgamento antecipado da lide. Então, veja, entendo que a defesa técnica tem liberdade para se expressar, mas ela não pode fugir daquilo que foi pedido em apelação. E outra coisa, ela não pode manter um comportamento contraditório. Pedir pelo julgamento antecipado, não apresentar razões recursais impugnando o capítulo da sentença, que diz que o título era líquido, exigível e certo, e em sustentações orais vir defender a iliquidez de uma decisão, de um contrato, de que ela disse que pode ser julgado antecipadamente. Então, aí uma quebra do comportamento, da confiança que ela apresentou nas folhas 1754, quando ela disse: pugno pelo julgamento antecipado, porque não há necessidade de produção de prova. A prova é documental.
Ultrapassado essa preliminar que abriu a divergência, a aparente divergência, é preciso pontuar aqui que o contrato previu um prazo de entrega de 36 meses, ou seja, encerraria em maio de 2014, certo? As folhas 73 tem isso no processo. As entregas das chaves, ela só ocorreu em maio de 2017. O nobre colega advogado, doutor Leonardo, ele sustentou que há uma desproporcionalidade entre as multas arbitradas e o descumprimento do contrato, o aparente descumprimento do contrato. Só que a multa contratual, ela tem previsão. Ela prevê R$ 700 por cada unidade habitacional. Então, não há desproporção. Ou são 24 unidades, R$ 700 por cada um. As partes elegidas são pessoas jurídicas, pessoas capazes, objeto lícito, determinado. Então, assim, mais uma vez, aqui é uma quebra do dever de confiança contratual. O que diz a cláusula, 13ª, parágrafo 2º? Acaso o empreendimento não seja concluído dentro do prazo acima especificado, a incorporadora, que é a Coenge, obriga-se a pagar ao proprietário multa indenizatória de R$ 700 por mês de atraso para cada unidade imobiliária não entregue. Referido valor corresponde ao aluguel de cada um dos apartamentos residenciais e será corrigido pelo IGPM a cada 12 meses, contados do prazo previsto para a entrega do empreendimento. Então, se o prazo previsto para a entrega do empreendimento era maio de 2014, e ela só entregou em maio de 2017, conforme o voto do ilustre relator, doutor Ibanez Monteiro, não há desproporcionalidade nem desarrazoabilidade. Há, na verdade, o cumprimento daquilo que as partes pactuaram. Pessoas capazes, repito, objeto lícito e determinado por pessoas jurídicas, cada um aí amparada por um corpo jurídico competente. A empresa Coenge, ela está no mercado há quase meia década, há quase meio século, na verdade. Excelência, em relação à questão dos embargos, a empresa, a gente juntou, na impugnação aos embargos, dos embargos à execução da Coenge, juntou 2 acordos que a Coenge fez que ensejaram os embargos à obra. E nos 2 embargos e nos 2 acordos, a Coenge assumiu exclusivamente, de forma exclusiva, a responsabilidade pelos embargos. Então, assim, a empresa apelada, ela não deu ensejo a atraso. Por isso, então, assim, somando ao fato de que a empresa Coenge solicitou o julgamento antecipado da LIDE, disse que não tinha mais provas que o processo estava maduro para julgamento, e que a prova de que quem deu ensejo aos embargos à obra, e, portanto, ao atraso na entrega das chaves, foi a empresa Coenge, requer que se mantenha a sentença nos termos proferidos, ou, no máximo, o acolhimento das razões do doutor Ibanez Monteiro, que é muito sóbria. Ele diz que a empresa Coenge só cabe responder até a entrega das chaves, que foi em maio de 2017. São 24 unidades. É um prejuízo mensal, foi um prejuízo mensal consolidado de taxa de condomínio e IPTUs, né? Aí fora a incidência da multa prevista no contrato. Em relação à CND, por fim, excelências, a empresa na apelação, é muito importante ressaltar, ela pede que o cartório, o 7º ofício de nota, seja condenado. A gente arguiu uma preliminar de inovação recursal, porque isso foi apresentado apenas em apelação. A questão da inexigibilidade da CND foi declarado inconstitucional pelo STF, não é novidade. Isso se deu em 2008, no julgamento da ADI 394. A sentença, ela pontua de forma bem clara que a Coenge, em momento nenhum, ela comprovou
que solicitou, que fez requerimento de registro das averbações da obra no cartório, ela não apresentou, e por isso ela não apresentou nenhuma nota devolutiva do cartório. Então, assim, o que se percebe é que a Coenge, ela pretende surfar em uma tese do STF que foi proferida em 2008, a fim de excluir a sua responsabilidade, que é contratual, que é líquida, que é certa, tem previsão no contrato. Então, só para concluir, o título é certo, porque não deixa dúvida acerca de sua existência, está lá acostado aos autos. Ele tem previsão, conforme cláusula lida aqui, de multa de R$700 por cada mês de atraso e por unidade. É por isso que o valor alcançou o que se alcançou. Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, deixar de cumprir uma parcela e depois dizer que ela é exorbitante. É líquido, o contrato é líquido, a obrigação é líquida, porque não deixa dúvida a respeito desse objeto. Qual foi esse objeto? A entrega em maio de 2011 de 24 unidades. Essas unidades foram entregues em maio de 2017. Então, aí praticamente 3 anos de, quer dizer, bem mais, né, do que de atraso de obra. E ela é exigível porque ela não padece de nenhuma nulidade. O contrato é assinado por pessoas capazes, objeto lícito, existem 2 testemunhas assinando o contrato. Então, assim, é por essa razão que, primeiro, a preliminar de nulidade por ausência de exigibilidade, ela não faz parte, não integra a apelação. Ela contraria a postura da Coenge adotada no primeiro grau, quando pediu pelo julgamento antecipado da lida, inclusive solicitando o cancelamento da audiência de instrução por ela requerida. E terceiro, não há desproporcionalidade entre a multa aplicada, porque ela é prevista no contrato, são 24 unidades, R$700 de multa por cada unidade. Por essa razão, Excelência, que pedimos a manutenção da sentença ou, pelo menos, o acompanhamento do voto do doutor Ibanez Monteiro, que é um voto equilibrado e que merece que seja acompanhado. É a sustentação oral, agradeço. Obrigado, doutor. Bom, meu voto já foi conhecido na sessão anterior, pelo provimento parcial do apelo. A concordância da desembargadora Judite e a divergência do desembargador Vigílio. A desembargadora Zeneide precisa votar neste processo, como vota a desembargadora Senhor Zeneide. presidente, eu acompanho Vossa Excelência, os fundamentos postos por Vossa Excelência. Eu acompanho o relator. Obrigado, desembargador. Desembargador Amauri, então, para concluir o julgamento. Só um esclarecimento. O cartório não faz parte desse processo, né? Não está... Não, desembargador Amauri. Não, só as 2 empresas. Pois não. Eu acompanho o relator, Excelência. Acompanho Vossa Excelência. Proclamando recurso provido parcialmente e por maioria. O voto divergente do desembargador Vigílio. Na sequência, desembargador Amauri, nós temos dos processos de participação de Vossa Excelência, não temos mais com sustentação oral, e ainda temos 8 sustentações orais. Eu gostaria de lhe dar a preferência, porque sei que Vossa Excelência tem seus trabalhos em sua Câmara. Eu agradeço, Excelência. Eu agradeço. Então, vamos fazer isso, porque como se trata aqui apenas de discutir alguma divergência, acho que faremos isso bem rápido. Perfeito. 139, que é o último da sessão anterior, que temos divergência e temos a suspeição da desembargadora Zeneide. Consultora Agaspar, S.A. e município de Parnamirim. Eu sou o relator, aqui discute o ISS, a incidência de ISS sobre aquele serviço. A divergência vem de desembargadora Zeneide e desembargador Vigílio. E a síntese da divergência é porque se tratam de serviços de engenharia
que haveria a incidência de ICMS para esses serviços. E aquela hipótese de não incidência quando se tratam de serviços de esgotamento sanitário, etc, etc. Meu voto aqui é porque eu entendo que dentro desses contratos há serviços que com incidência de imposto e serviços sem a incidência do imposto. Assim como tem um outro voto de relatoria do desembargador Vigílio, que eu divergi. Então, eu e o desembargador Vigílio, e agora a desembargadora Zeneide, temos essa divergência com relação a isso. Desembargador? Judite. Desembargadora Judite. É porque o município é Parnamirim, eu sempre me julgo suspeito da minha terra. Tá certo. Suspeição desse. Então, o apelante aí é o município de Parnamirim, não é isso? Ou é apelado? Apelado é a construtora e o município de Parnamirim. Quem é apelante? Não é o município? Apelante, neste caso, é o município. Certo. De Parnamirim. Mas alega a suspeição minha nesse processo. Já está consignado. Já está registrado. Presidente, por favor, eu gostaria de saber se ainda vou participar de algum processo. Eu tenho que confirmar com Leila, porque ela é quem faz a convocação e eu não sei. Certo, eu vou pedir, se não, eu peço permissão para me retirar. Perfeito, doutora Neise. Desembargador Ibanez, eu creio que o restante dos processos da doutora Neise são votados virtualmente, não tem mais com sustentação oral. Não tem mais sustentação. Então, agradecemos, doutora Neise, e a permissão está concedida. O voto a senhora pode proferir do gabinete. Eu agradeço a oportunidade e estarei sempre à disposição. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia, doutora Neise. Até mais. Então, desembargador Amauri, a divergência, eu vou dizer que é esta. Há os contratos, neste caso, o contrato inclui, a meu ver, serviços com isenção de não incidência de imposto e serviços com incidência de imposto. Porque tem obras de pavimentação, tem obras, etc., que não estão nas hipóteses de não incidência do imposto. Essa é a minha divergência. Mas Vossa Excelência decide. Bom, eu vou apenas modestamente votar, Excelência. Tive acesso ao voto, me foi disponibilizado, sim, porque me foi permitido acesso a esse processo da segunda Câmara. No caso aqui, a desembargadora Judite Nunes e o desembargador Amilcar Maia divergiram, né, desprovendo o apelo do município. Não é isso? E Vossa Excelência vem dando provimento. Eu vou rogar venha a Vossa Excelência para me acostar à divergência, senhor presidente, desprovendo o recurso do município. Ok. Então, proclamando, ficaram 3 votos pelo desprovimento do recurso, a relatoria passará para a desembargadora Judite. Processo julgado, então. Bom, agora nós temos, já na pauta, ainda temos da pauta anterior, o centro... Pedido de vista, Excelência. Né? Pedido de vista que é o 114, né, desembargador Amauri? 114. 114, perfeito. Relação 010-1358-3. Ministério Público e Leonardo Nunes Rego. Desembargadora Judite é a relatora. E consta suspeição da desembargadora Zeneide. Com a palavra do desembargador Amauri. Perfeito, senhor presidente. Esse processo, resumidamente, eu não vou ler o voto, fiz apenas algumas considerações, mas é aquele que trata exatamente de condenação da parte apelante por improvidade administrativa em decorrência de ter, na condição de prefeito do município de Pau dos Ferros, ter feito contratação de servidores sem concurso. Eu confesso, e nós chegamos até a iniciar um debate na sessão de julgamento,
e que Vossa Excelência até fez referência à possibilidade de suspensão do feito, dando a aplicação aí ao tema 1096, no caso de julgamento repetitivo, tema 1096 do STJ. Mas eu examinando os autos, eu percebi que realmente não seria o caso de suspender, porque o repetitivo ele trata exatamente de se definir a conduta de frustração de processo licitatório, frustração ou ilicitude de processo licitatório, ou mesmo dispensa indevida, se isso configuraria ato de improvidade que causa dano presumido ao erário. Eu penso, portanto, que não seria a hipótese dos autos, porque aqui se está a falar de possível infração ao artigo 11 da LIA e não no caso do artigo 10, que me parece ser o objeto de discussão em sede do STJ no repetitivo. Então, eu penso que realmente não seria caso de suspender, assim como acertadamente o fez a relatora, trazendo o processo para julgamento. Esse tema é sempre objeto de debate e essas questões de improbidade administrativa. E eu li os fundamentos dos votos das barras da Judite, vi o recurso e, logicamente, as peças do processo, e faço aqui algumas considerações a respeito, primeiro, do que efetivamente vem a ser, segundo a nossa doutrina em jurisprudência, um ato que possa caracterizar improbidade administrativa passível da reprimenda ou das reprimendas postas na lei de regência, chamada lei da improbidade. Eu trago aqui algumas considerações de ordem doutrinária. Por exemplo, o José Afonso da Silva, que, discorrendo sobre o tema, ele diz que a improbidade administrativa constitui a imoralidade qualificada pelo dano ao erário e correspondente vantagem ao ímpropro ou a outrem. Celso Bandeira de Mello, ele diz o seguinte, em respeito ao tema. Ele diz, a razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais, isso ele falando da essência do serviço público. A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por ações muitíssimo importantes, é temporária, eventual, não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar concurso público. Ou seja, ele comentando exatamente essa necessidade, a partir da Carta Federal, do preenchimento de empregos públicos mediante concurso público. E diz o seguinte, ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade, por não haver tempo hábil para realizar concurso sem que suas delongas deixem insuprindo o interesse em comum que se tem de acobertar. Eu trouxe essa lição de Celso Bandeira de Mello, porque o que é que se discute nesses autos? É exatamente a contratação de servidores pelo gestor sem o necessário, sem a necessária realização de concurso público. O gestor apelante, ele tenta justificar a partir, inclusive, de um levantamento e que foi feito, um relatório de auditoria feita pela FUNPEC, na Universidade Federal, que constatou
o caos administrativo que se encontrava no município de Pau dos Ferros. Isso está nos autos. A partir de então, ele, tentando minimizar esse caos, e esse é o argumento da defesa, consta naturalmente da apelação, ele não teve alternativa a não ser de fazer essas contratações, até porque na gestão anterior, e isso era uma prática que vinha sendo repetida há mais de uma década naquele município, e o próprio Ministério Público assim também o afirma, e no fim da gestão anterior foram dispensados vários servidores, e ele teve que, no intuito de ordenar a sua gestão, e naturalmente o serviço público prestado pelo município, teve que fazer essas contratações. Então, aqui Celso Bandeira de Mello, por isso que eu trouxe a lição do professor, ele fala exatamente que a excepcionalidade permite esse tipo de contratação. É claro, e nós sabemos disso, essa excepcionalidade ela deve ser sempre autorizada por lei, que não foi o caso. Mas, ainda assim, no caso da inexistência de lei, é preciso, segundo a nossa jurisprudência, segundo a nossa doutrina, ficar demonstrado que o gestor tenha agido com dolo ou má-fé, ou mesmo se beneficiado daquele ato. Me parece, com todas as vênias, a desembargadora Judite, relatora, que não é o caso dos autos. Eu digo que, pelo menos a meu sentir, o apelante, enquanto gestor público, atuou sob o páreo do princípio da obrigatoriedade do desempenho da atividade pública, traduzida por uma situação de dever, assentada na própria lei, cujo escopo maior é a continuidade da prestação da ação administrativa, visando, acima de tudo, o interesse público. O serviço público, segundo a nossa melhor doutrina, compreende o complexo da atividade do poder público e, bem assim, dos meios de que se serve para a realização dos seus fins. É toda a atividade que o Estado, pela sua administração, presta ou exerce para o cumprimento de suas finalidades. Portanto, eu estou aqui apenas intercalando algumas considerações que fiz no meu voto, digo o seguinte destaco ainda que dos autos, a meu sentir, não se pode extrair que tenha o gestor, ora apelante, agido com dolo, ou que tenha alcançado benefício próprio ou beneficiado a outrem, ainda que tenha causado dano ao erário. Eu trago uma decisão paradigmática do ministro Fux sobre o tema, onde ele diz o seguinte, eu peço permissão para ler ligeiramente, pelo menos na parte que mais interessa, onde o ministro, no RESP 879-040 de Minas Gerais, ele diz o seguinte: a exegese das regras incertas no artigo 11 da Lei 8.492, considerada a gravidade das lesões e restrições impostas ao agente público, deve ser realizada com grano salis, máxime porque uma interpretação ampliativa poderá coimar de ímprobas condutas meramente irregulares, suscetíveis de correção administrativa, posto ausente a má-fé do administrador público, preservada a moralidade administrativa e a fortiori e além do que o legislador pretendeu. Diz ainda o ministro, a má-fé consoante serviço é premissa do ato ilegal e ímprobo. A má-fé é premissa do ato ilegal e ímprobo. E a ilegalidade só adquire o status de improbidade quando a conduta antijurídica
fere os princípios constitucionais da administração pública, coadjuvados pela má intenção do administrador. Fecho aspas. E diz ainda o ministro que, ao ato ilegal, há que haver um plus, que pode perfazer ou não um ato de improbidade. Então, exatamente sobre esse plus, a existência desse plus, que seria, segundo o entender do ministro, o dolo ou má-fé, que poderia, eventualmente, induzir a prática de um ato de improbidade. O ministro Humberto Martins, também, no STJ, no agravo regimental, no RESP 12.0963, do Paraná, ele diz o seguinte, abro aspas, para que o ato praticado pelo agente público seja enquadrado em alguma das previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo consolidado no dolo para os tipos previstos nos artigos 9 e 11, que é o caso dos autos, e ao menos pela culpa nas hipóteses do artigo 10 da Lei 8.429/92, fecho aspas. Eu andei vendo na seara criminal, todas as decisões, ou pelo menos a grande maioria, caminham nesse sentido, no sentido de exigir a presença do elemento subjetivo consolidado no dolo. O ministro Napoleão Nunes, eu não queria ser repetitivo, mas também traz, eu trago aqui decisão do ministro nesse sentido, quando, na parte que interessa, que ele diz o seguinte, a lei de improbidade administrativa, o objetivo é punir os praticantes de atos dolosos ou de má-fé no trato da coisa pública. E diz, o ato ilegal só adquire, olha, ele fala em ato ilegal, só adquire os contornos de improbidade quando a conduta antijurídica fere os princípios da administração pública coadjuvados e repete mais ou menos a mesma ideia posta no voto do ministro Fux, a que eu já me referi. Então, eu penso que a impressão que eu tive, pelo menos, do examinar dos autos, é que realmente, desde o depoimento prestado em juízo e outras, inclusive, ações trabalhistas de servidores anteriores que foram demitidos nas gestões anteriores, penso que ficou demonstrado o descontrole administrativo vivenciado naquela municipalidade quando assumiu o prefeito, então, aqui apelante. E digo que, inclusive, a inexistência de um quadro de servidores efetivo em número suficiente também restou demonstrado nos autos. Assim, sem querer me alongar, eu penso que realmente, claro, precisa dizer isso, mas com todo o respeito e toda venha a entendimento contrário, eu penso que realmente os autos não trazem elementos suficientes capazes de induzir a existência do dolo desse elemento subjetivo quando o gestor fez essas contratações. Tanto é que foi feito concurso posteriormente. Então, com essas considerações, eu vou pedir todas as vênias à desembargadora Judite para, no caso, afastando, como disse, essa existência da má-fé ou a intenção de realmente praticar o ato que possa caracterizar a improbidade, eu dou provimento ao apelo para reformar a sentença e julgar improcedente a ação. É como estou votando, senhor presidente. Obrigado, desembargador Maria. Neste caso, o desembargador Vigílio, aí não vejo ainda o voto dele, precisa votar. Desembargador Vigílio.
Desembargador presidente, o desembargador Amaury diverge da presidente, da relatora, é? Diverge dar provimento ao recurso. Dando provimento à apelação. Exatamente, desembargador. Eu acompanho o voto do desembargador Amaury. Bom, nesse caso, eu voto também que a suspeição da desembargadora Zeneide, eu vou concordar com a divergência. Temos o julgamento por maioria que exige o quórum ampliado. Então, haverá a convocação de um julgador para julgar este processo, concluir o julgamento deste processo. Que, como não há sustentação oral, não precisamos fazê-lo na sessão por videoconferência, já que não há sustentação oral. Ok. Julgado, então, julgado não, haverá continuidade do julgamento do quórum ampliado. Desembargador Amaury, os votos que têm a participação de Vossa Excelência, eu vou formar um bloco aqui, que são 4 processos que tratam do mesmo tema e relacionados ao mesmo banco. O 126, 135, 136 e 137. Todos eles têm como uma das partes a Policar System e Serviços S.A. e, naturalmente, o consumidor é diferente. Mas a discussão e a divergência são as mesmas. Em todos eles, apenas às vezes inverte o polo. Em alguns casos, o consumidor é o apelante, em outros, o banco é quem apela. E aquela discussão da forma de capitalização aplicada pela Policar, em que há uma pequena divergência no conteúdo decisório. Inclusive, eu já votei em processo em outras sessões, não foi? Acho que sim, desembargador Amaury. Em outros casos, Vossa Excelência proferiu o voto. E na Câmara, na terceira Câmara, a gente também tem votado. Também tem. Esses processos são volumosos. Então, nesse caso, penso que já debatemos a matéria, correto? Isso. Então, o voto de Vossa Excelência segue a divergência ou a... Isso, dependendo do quórum. Isso. Dependendo da relatoria. Da relatoria. Então, eu vou começar aqui só para a Leila registrar qual é o voto de Vossa Excelência. 126. 126. 124. Nesse caso, 126, eu estou acompanhando a divergência. E Elivelton. Eu estou acompanhando a divergência. A divergência. Certo. No 134. 134. Desembargadora Zeneide, a relatora, Maria Edna, aí inverte. Não, 134, desculpa, não, é 135. O 134 é outro banco. Joaquim Edberto Câmara e outros, e Policarpo. Acompanha a relatora. Acompanha a relatora. Ok. 136, mesma relatoria, aí inverte o polo, é Policarpo e... Acompanha a divergência. Acompanha a divergência. O 137... acompanha a relatora. Acompanha a relatora. Anotou, Leila, todos esses 4 processos. Agora, os que faltam, os últimos, o 115, a apelação 082-1039, Darliane da Silva Medeiros e Banco Bradesco. Neste... a discussão é com relação ao valor da indenização, dano moral. Aquela divergência que vinha anteriormente, que a sessão civil resolveu, mas esse processo já estava com o julgamento iniciado, a gente manteve a ampliação do quórum. 115, eu estou acompanhando a divergência. No caso aqui, eu estou acompanhando a divergência. Então, esse julgado também, o 124. 124, sim. O 124 tem uma questão tributária que Vossa Excelência foi juiz da segunda vara da Fazenda, é especialista em direito tributário. Nem tanto. E aqui é uma daquelas raras vezes em que há uma divergência entre eu e Vigílio, e o desembargador Vigílio.
E, nesse caso, como o voto é dele, eu vou explicar a minha divergência. A questão da incidência de ITBI, post-transmissão, nas vendas de imóvel em construção. E eu faço uma distinção que é quando o sistema de construção é por incorporação, o comprador adquire o imóvel pronto, a fração ideal do terreno, inicialmente, mas receberá o imóvel concluído. O contrato é de compra e venda da unidade pronta. Nas compras e vendas de imóvel em construção sob o sistema de condomínio, o comprador adquire a fração ideal e, em condomínio, com um contrato por administração, que aí a empresa pagará ISS e não imposto sobre essa propriedade, aí não há a incidência do ITBI sobre a edificação. E o desembargador Virgílio entendeu que, nesse caso, o imposto de transmissão incide sobre o valor apenas da fração ideal do terreno. Então, essa é a nossa divergência, desembargador Amorim. Eu, resumidamente, expliquei o voto do relator e por que eu divirjo dele. Esse sistema aqui, aqui é o sindicato quem discute, então ele pede de forma abrangente para que o município não cobre IPTU sobre ITBI ou ITIV, alguns chamam ITIV. ITIV e ITBI. Dá no mesmo, a gente entende. Eu sou do tempo do ITIV. Transmissão de bens imóveis, que não cobre de nenhuma edificação, sem distinguir qual é a que é sob o regime de condomínio e qual é sob o regime de incorporação. Ou até mesmo nos casos de construção de casa. A pessoa que compra o terreno em condomínio ou fora de condomínio e a construtora vende o terreno com o compromisso de construir a casa por sua conta e entregar pronta. Aí eu penso que essa decisão tem uma abrangência, porque não faz a distinção se o sistema de construção é condomínio ou incorporação. Aí eu penso que a incidência do imposto deve ser, nesse caso, por incorporação, incidir também sobre a unidade edificada. Bom, e aí agora, Vossa Excelência. Afastando a questão de especialista, né? Mas e vejo, eu li o voto do relator e agora com a explanação de Vossa Excelência, realmente um tema extremamente árduo, né? Essa questão aqui debatida nestes autos. Eu tinha feito aqui algumas anotações e realmente, com grande dificuldade, devo reconhecer, eu vou divergir de Vossa Excelência para acompanhar o relator, certo? Pelo relator, certo. Voto, gente. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Perfeito. Então, neste caso, parece-me que também iremos para quórum ampliado. Deixa eu ver se todos já votaram. Não, mas estamos todos presentes aqui, não há impedimento de ninguém, então nós temos, apenas o sistema ainda não atualizou, para mim eu não tenho o registro do voto dos demais. Mas a gente verifica, porque penso que todos votaram. Eu tenho acesso aos votos, aos processos na íntegra, mas não tenho acesso a votar, entendeu? Por isso tenho que consignar meu voto na sessão. Tá. Mas o sistema me permite todo acesso. Então, fica proclamado por maioria e meu voto é o divergente. O 125, olha, nem foi difícil Vossa Excelência divergir de mim, foi muito fácil. Não, Vossa Excelência que imagina, eu sei o custo disso, Excelência. 125, Maurício. Boa parte da tarde eu passei lendo esse voto e pesquisando sobre o tema.
O 125 é a apelação 081, 84, 26, 8, desembargador Vigílio é o relator, Ministério Público e Município de Natal. Neste caso, a divergência é da desembargadora Zeneide. Isso é questão da legitimidade, não é? É. Perfeito. Um retorno dos autos. Ok. Nesse caso aqui, eu estou acompanhando o relator, senhor presidente. Tá. É o 125, né? Não é isso? 125. É aquele que trata da legitimidade do Ministério Público, né? Perfeito. Então, proclamado por maioria, recurso desprovido, conforme o voto do relator, voto divergente da desembargadora Zeneide. A divergência Zeneide, né? Perfeito. Está certo aqui. 127, é a apelação 085-9934, Antônia Wilka Dantas Cardoso, presidente da Comissão Especial de Concurso Público para Provimento de Praças na Polícia Militar. Desembargador Vigílio é o relator. Temos... Estou aqui acompanhando o relator, senhor presidente. Acompanhando o relator. Então, voto de recurso provido. Por maioria, voto divergente da desembargadora Judite. 127 foi... Desembargador Amaury, se eu não estiver enganado, votamos todos. Concluímos a convocação de Vossa Excelência. Sim. Agradecemos a participação, desta vez foi mais prolongada, peço desculpa, mas não é culpa nossa aqui, porque... Mas isso é bom para mim, Excelência. É? Eu gosto. Para nós também. Para nós também. Tê-lo na Câmara é um prazer, amigo. Muito obrigado, Excelência. Cumprimento os colegas, a procuradora. Tchau, desembargador. Um abração. Doutor Silvio Dantas, estou vendo aqui, deve estar aguardando para a sustentação, né? Bom, e peço a autorização para me ausentar, senhor presidente. Até mais, meu decano. Grande abraço. Desembargador. Um abraço, Judite. Presidente. Desembargador Vigílio. Eu tenho um compromisso agora às 10 horas, eu vou precisar sair. Se Vossa Excelência pudesse dar preferência aos meus processos, eu agradeceria. Acredito que não tenha sustentação oral. E gostaria de dizer também, para deixar registrado na parte administrativa, que eu recebi agora por WhatsApp do Copedem a notícia do falecimento do desembargador Eládio Lecei, um grande professor, ajudou muito a nossa escola quando eu era diretor e recentemente estava na EFAM e veio a falecer. Uma grande perda para a magistratura e para todos que fazem as escolas de magistratura do Brasil. Certeza, desembargador. Registramos na parte administrativa. O 47 é o primeiro processo, desembargador Vigílio. É a apelação 081, 49, 48, 16, Marcos Monjardim, Barbosa e outros, e Moura de B, Engenharia Natal Limitada. Desembargador Vigílio, relator, qual advogado fará a sustentação deste processo? Sou eu, Excelência. Sara. Doutora Sara. Isso. Fala por qual das partes, doutora? Falo pela parte apelada, Excelência. Vossa Excelência tem até 15 minutos. Excelentíssimo senhor desembargador presidente e demais desembargadores desta comenda Câmara Civil, colegas advogados e demais presentes, a todos um bom dia. Busca a parte apelante a alteração das disposições das vagas do empreendimento Condomínio Rodolfo Relinski, sobre o argumento de que o aditivo contratual seria prova suficiente de que as partes haviam pactuado que as vagas de garagem são localizadas no subsolo. Acontece, excelências, que não há na versão inicial do contrato ou no seu aditivo, e nem mesmo em nenhum dos documentos no decorrer da instrução processual, qualquer indício ou vinculação de que as garagens estariam localizadas no subsolo ou de que a cobertura das garagens seria de alvenaria ao invés de alumínio. Na realidade, a parte apelante ela pretende uma interpretação extremamente extensiva das disposições contratuais, o que não é possível no presente caso. A redação do dispositivo contratual ela é clara, pois dispõe que,
entre aspas, em caso de eventual mudança, a garagem deve permanecer totalmente coberta e abrigada do sol e da chuva. Não há qualquer menção ao tipo de cobertura, se de alvenaria ou se de alumínio, nem há a possibilidade de ser no subsolo ou no térreo, sendo necessário tão somente que ela atendesse os requisitos contratuais, qual seja que fosse abrigada de sol e de chuva. Consoante se verifica em imagens juntadas pela própria parte autora, no ID 55, 37, 95, 35, as vagas T12 e T13, vinculadas ao apartamento da parte apelante, o número 602, Torre A, estão devidamente protegidas e cobertas do sol e da chuva, não havendo que se falar em descumprimento contratual neste ponto, ou mesmo em obrigatoriedade de utilização de material específico para a cobertura. Além disso, no próprio memorial descritivo juntado pela parte autora, no ID 55379561, datado de 24 de agosto de 2011, ou seja, em pleno vigor quando a compra de imóvel que se efetivou apenas em 2015, as vagas mencionadas já eram a T12 e a T13. Mas não é só. Diversos são os documentos públicos que ratificam a vinculação do apartamento 602A com as vagas T12 e T13, todos eles devidamente registrados em cartórios, tendo caráter público, presunção de conhecimento de todos com eficácia erga omnes e resguardados pela fé pública do ato registral. Um ponto que merece total destaque é que, para que essas alterações requeridas na apelação fossem efetivadas, seria necessário a concordância de todos com a proposta de alteração, o que, para fins da apresentação, precisaria ser perquirido até mesmo sob a ótica do litisconsorte necessário, com os possíveis afetados, pois qualquer provimento no sentido de determinar a alteração das disposições das vagas implicaria diretamente na intervenção de terceiros, daqueles diretamente relacionados com as vagas que seriam alteradas. E mais, a alteração das informações que constam no registro de imóvel, algo que deveria ser tratado diretamente com os proprietários das vagas que vêm utilizando, sendo deles a responsabilidade pela regularização ou alteração da situação do cartório competente. A parte apelante, ela se aproveita da boa-fé da construtora e incorporadora, juntando alguns e-mails, suscitando que haveria sido firmado algum tipo de acordo ou compromisso quanto à mudança de localização das vagas de garagem. Contudo, os e-mails, eles apenas comprovam que a conduta diligente e aberta ao diálogo, buscando sempre uma forma de satisfazer as novas exigências do cliente, ainda que não fosse obrigada para tanto. O que resta enfatizado cirurgicamente desde o início do pacto virtual. Por fim, merece destaque que a apelada ela não praticou nenhum ato ilícito capaz de ensejar reparação por danos morais, bem como não está em mora com suas obrigações contratuais, as quais já se encerraram com o recebimento do imóvel, conforme termo de entrega das chaves, devidamente assinado pela parte autora, que declarou, entre aspas, novamente, está satisfeito com o objeto do contrato de promessa de compra e venda, firmado entre as partes, nada mais tendo a reclamar em juízo ou fora dele, sem ser averbada qualquer ressalva no respectivo instrumento e sem ter sido juntado qualquer tipo de documento capaz de comprovar o recebimento das chaves, que foi condicionado à mudança do local das vagas de garagem. São nesses termos que a gente pleiteia a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso de apelação da parte autora. Agradeço a todos pela atenção. Obrigado, doutora. O voto do relator é pelo provimento parcial do recurso e está acompanhado pelos demais julgadores. Recurso provido parcialmente à unanimidade. O próximo de desembargador Vigílio é o 54. 54 é apelação 082, 98, 81, 91. Alzira Maria da Costa Show e outros, diretor-presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado. Desembargador Vigílio é o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim. Jansen Leite. Doutor Jansen Leite. Isso. Vossa Excelência fala pelos apelantes? Pelos apelantes. Tem até 15 minutos, doutor. Ok. Excelentíssimo senhor desembargador presidente,
excelentíssimo senhor desembargador relator, excelentíssimos senhoras desembargadoras que também compõem esta segunda Câmara Civil, excelentíssimo senhor procurador de Justiça. Bom dia a todos. Primeiramente, eu vou ser muito breve com relação à situação, porque eu vou pontuar apenas os detalhes que vão culminar com o pedido da modificação da decisão do primeiro grau. De antemão, eu gostaria de ressaltar que a matéria que agora é trazida à baila nada tem a ver com o que foi decidido no recurso extraordinário 596-701 Minas Gerais, pelo STF, que gerou o tema 160 de repercussão geral, que é de relatoria do ministro Fachin. Naquela decisão, se discutia se era possível se cobrar contribuição previdenciária dos militares em detrimento dos servidores civis e pensionistas, por aí vai. O que acontece é que a matéria que agora é tratada, ela nada tem a ver com a incidência ou não da contribuição, até porque entendemos que incide contribuição previdenciária sobre as pensionistas, sobre os militares inativos e da ativa. Agora, como é que se dará essa incidência de contribuição? A partir de março do ano de 2020, o Estado do Rio Grande do Norte ele começou a cobrar, conforme entendimento próprio da Emenda Constitucional 103 de 2019, um montante de 9,5% sobre o total do subsídio das apelantes. E tinha como nomenclatura a situação o Código 870, que era contribuição militar e do IPERN, baseado justamente no artigo 24C do Decreto 667/69. Sabemos que a emenda constitucional, ela realmente fez algumas modificações no que tange a cobrança de previdência dos militares e gerou, nesse caso, a Lei 13.594 de 2019. O que acontece é que os juízes de primeiro grau, e em alguns casos, está se entendendo que essa alíquota de 9,5%, ela é determinada pelo artigo 24C do Decreto-Lei 667/69, ela tem uma amplidão de, inclusive, incidir nos estados, quando, na verdade, esse artigo ele funciona tão somente para os militares da União. E a maioria da justiça vem entendendo nesse sentido, por falta de uma elaboração mais bem feita da legislação. Nessa sustentação, a gente vai mostrar justamente por que o artigo 24C do Decreto 667/69 ele não incide no caso dos estados. A primeira situação é que o Decreto 667 ele teve uma modificação no artigo 24, onde foi modificado o caput e foi incluído os artigos 24, de A a J. E aqui a gente vai pedir atenção com relação ao artigo 24, e foi a primeira modificação. O artigo 24 ele diz assim: os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, dos estados, do Distrito Federal e dos territórios são estabelecidas em leis específicas dos entes federativos, nos termos do parágrafo 1º do artigo 42, combinado com o inciso 10 do parágrafo 3º do artigo 142 da Constituição Federal. Então, no caso presente, o artigo 24C, ele não é para incidir nos estados. Por quê? Porque o artigo 24, que é o caput, ele diz que cada ente federativo vai dispor sobre justamente como vai ser cobrada a contribuição dos militares. Esse é o primeiro ponto que a gente quer colocar. O segundo ponto é que, até o presente momento, o Estado do Rio Grande do Norte ele não elaborou nenhuma legislação própria que trate
da contribuição previdenciária dos militares, dos pensionistas e dos reformados. Até o presente momento não existe nenhuma lei que trate sobre essa situação. Portanto, a situação colocada, ela tem que se manter com as leis previdenciárias que estavam em vigor anteriormente à entrada em vigor da Emenda Constitucional 103 de 2019, da Lei 13.954 e das mudanças do artigo 667. Então, no caso, hoje, quais são as leis que tratam da matéria? Primeiro, a Lei Complementar 308/2005, que eu faço a colocação no seu artigo 106, que revogou várias isenções que existiam no Estado, mas manteve a situação prevista no artigo 3º e no parágrafo único da Lei 8633, de 3 de fevereiro de 2005, que, nesse momento, eu leio para Vossas Excelências. Os aposentados e os pensionistas de qualquer dos poderes do Estado, do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado, incluídas suas autarquias e fundações, e dos militares estaduais, contribuirão para o regime próprio de previdência social com 11%, incidente sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadorias e pensões que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, fixado pela legislação federal. Então, no nosso entender, com toda a vênia, as decisões prolatadas pelos juízes, o que está em vigor hoje é o que consta no artigo 3º da Lei 8633 de 2005. É a incidência de 11% para pensionistas, para militares, da ativa, da reserva, acima do teto do RGPS, que seria o quê? R$ 6.101. Então, incidiria os 11% acima desse valor, e não 9,5% sobre o total dos vencimentos. Isso porque o artigo 24D do decreto 667/69, e aí foi introduzido também pela Lei 13.594, diz o seguinte: lei específica do ente federativo deve dispor sobre outros aspectos relacionados à inatividade e à pensão militar dos militares e respectivos pensionistas dos estados, do Distrito Federal e dos territórios que não conflitem com as normas gerais estabelecidas nos artigos 24A, B e C. E aí eu vou frisar o que o artigo 24D diz, que vai talvez mudar um pouco o entendimento, que hoje está em voga. Friso: vedada a ampliação dos direitos e garantias nelas previstos e observado o disposto no artigo 24F deste decreto-lei. E o que o artigo 24F do decreto-lei 667/69 diz? Ele diz o seguinte, que é assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade remunerada aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios e de pensão militar aos seus beneficiários, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos até 31 de dezembro de 2019 os requisitos exigidos pela lei vigente do ente federativo para a obtenção desses benefícios, observados os critérios de concessão e de cálculo em vigor na data do atendimento dos requisitos. Então, o que quer dizer? Quer dizer que se o Estado, mesmo que venha legislar hoje, no sentido de cobrar 9,5% sobre o total do subsídio dos militares, das pensionistas, de quem for, essa situação ela só vai incidir a partir de quem se aposentar, de quem for pensionista, ou mesmo da ativa, a partir de 1º de janeiro de 2020. Até quem conseguiu o benefício até 31 de dezembro de 2019, ele tem o direito adquirido de ser tratado pela lei anterior. É o caso das pensionistas aqui apelantes. Todas elas conseguiram suas pensões anteriormente à validação da Emenda Constitucional 103, a modificação, anteriormente à Lei 13.954 e anteriormente à modificação contida no Decreto 667/69.
Então, o que a gente pede, o que nós pedimos nesse momento, é que seja reformada a sentença de primeiro grau, que não entendeu pela incidência do artigo 24F e nem pelo artigo 3º da Lei 8633, no seu caput, para solicitar que incida a contribuição previdenciária nos moldes do artigo 3º da Lei 8633, que é a incidência de 11% acima do teto de R$ 6.101, que hoje é o teto do regime geral de previdência social, e não a aplicação do artigo 24C do decreto 667/69. Inclusive, cito para vossas excelências até decisões que foram bem recentes, inclusive até o desembargador João Rebouças, em sessão passada, em sustentação oral que foi feita, ele pediu os números desses processos para analisar. E o mais recente é a suspensão de segurança 5405, AGR, de relatoria do ministro Luiz Fux, não foi no Tribunal Pleno do STF, com julgamento agora no dia 23/8/2021 e publicação no dia 3 de setembro de 2021, em que ele entende justamente que tem que ser suspensa a aplicação do artigo 24C do Decreto-Lei, por entender que essa situação é frontalmente inconstitucional, uma vez que compete aos estados determinar as alíquotas previdenciárias dos seus regimes previdenciários e não à União determinar essa alíquota, mesmo que dos militares. E em havendo a inércia do Estado, tem que se manter a lei que está. Mesmo que o Estado venha a sair da inércia, temos que obedecer às regras gerais que estão contidas no Decreto 667, inclusive o artigo 24F, que mantém o direito adquirido de quem conseguiu sua pensão, que é o caso das apelantes, antes de 31 de dezembro de 2019. Então, essa é a nossa sustentação oral. Pedimos provimento ao apelo para reformar em totum a sentença de primeiro grau. Muito obrigado, excelências. Obrigado, doutor. O voto do relator pelo desprovimento do apelo e está seguido pelos demais julgadores. Recurso desprovido à unanimidade. 56. Processo 56, apelação 083, 40, 91, 93. Destaque Propaganda e Promoções Limitada, município de Natal. Pagador Vigílio, relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Bom dia, senhor presidente. Doutor Renan Uchoa, estou aqui. Fala em nome de quem? De qual das partes? Falo em nome do contribuinte da Destaque Promoções e Eventos, porque o município de Natal também apelou. Presidente, para adiantar aí, eu estou dando provimento à apelação para que não haja sustentação. Tá. Eu estou seguindo. Então, perfeito, pagador Vigílio. O voto dele é pelo provimento do apelo da Destaque. De acordo, doutor Renan? É que eu não sei o voto dos demais julgadores. Se eles acompanharem o senhor relator... Se até agora estão acompanhando, a não ser que com a sustentação oral haja alguma alteração. Ok, tá bom. Até agora o senhor está acompanhando, o senhor presidente está acompanhando. Tá, e qual que é a outro eminente desembargador que participa do julgamento? É o desembargador Zenete, que também já votou, acompanhando. Acompanhando também, pelo provimento da apelação da Destaque. Só para confirmar, eminente desembargador Virgílio, foi provido o recurso da Destaque contribuinte para anular o lançamento de ISS, foi isso, né? Não, para anular a sentença por cesseamento de defesa. Isso, só para confirmar, porque também havia esse pedido, tá ótimo. Então, foi reconhecida a nulidade por cerceamento de defesa, tá ótimo. Só para confirmar, porque haviam esses dois pedidos. Ok. Obrigado, doutor. Pagador Virgílio, o último de Vossa Excelência é o 69. Eu também estou dando provimento, presidente, para adiantar aí para a doutora Luciana, parece que é ela que quer fazer sustentação oral. No caso, desembargador, o provimento da apelação dos autores, não é isso? Naquele reconhecimento administrativo, como Vossa Excelência já julgou anteriormente. Isso. Pronto, eu agradeço a atenção de Vossas Excelências e fica para uma outra oportunidade a nossa sustentação, desembargador. Muito obrigada. Obrigado, doutor Luciano.
Desembargador Vigílio, concluímos todos os processos com sustentação oral de Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Até a próxima. Até a Saudações próxima. aí a todos. Obrigado. Processo número 6, agravo de instrumento 080, 17, 23, 91. MFL, locação de veículos limitada, ME, editora e diário SA e outros. Desembargadora Judite, a relatora. Qual advogado fará a sustentação neste processo? Sim, doutor Ibanez. Doutora Gisele. Estou pela agravante. Pela agravante. Vossa Excelência tem até 15 minutos. Pois não. Um bom dia a todos os componentes da segunda Câmara, em especial ao presidente e à desembargadora Judite como relatora. Serei breve na sustentação. A ação originária é uma ação monitória, ajuizada em 2009, onde nós, agravantes e exequentes do título, conseguimos obter o provimento judicial pela procedência, né? E desde então a gente tenta fazer cumprir o comando judicial nos termos da execução. Até hoje, todas as tentativas infrutíferas, um único bem que existia em nome da agravada com penhora, já com preferência de crédito para a fazenda, uma execução fiscal, inúmeras tentativas de localização da empresa através de oficial de justiça nos endereços em que a agravada informava nos autos e informava junto à Receita Federal. Esse endereço não corresponde mais, então não existe a possibilidade de localização de bens. Consultas de Renajude, Bacenjude, Infojude, todas infrutíferas. Então, o processo foi iniciado o processo de instauração de desconsideração da personalidade jurídica e foi indeferido. Então, foi o motivo desse agravo de instrumento a tentativa de reverter essa decisão para que atinja, sim, os bens dos representantes da pessoa jurídica, que até hoje se beneficia em não pagar um crédito que da última atualização correspondia a mais de R$400 mil. Então, em não havendo a desconsideração da personalidade jurídica, em não havendo a reforma por essa Câmara, vai ser um crédito que jamais vai ser satisfeito por o agravante. Então, nesses termos, solicito a reforma da decisão para que haja, sim, a desconsideração, tendo em vista o abuso da executada até hoje em não promover nenhum tipo de pagamento, de nenhum tipo de penhora, com a ressalva, inclusive, de uma alegação que foi feita durante o curso do processo de que a empresa era solvente. E não tem solvência nenhuma, ninguém localiza bem nenhum, ninguém consegue chegar à sede da empresa justamente pelas razões anteriormente expostas, porque ninguém sabe o endereço, os endereços informados não correspondem. Então, assim, enquanto exequentes, não existem mais nenhuma outra alternativa que não a desconsideração da personalidade jurídica. E é por esse pedido que eu peço a reforma da decisão e o provimento do presente agravo. Obrigado, doutora. O voto da relatora pelo desprovimento do agravo. Julgamento unânime. Recurso desprovido. Obrigada. Próximo é o 75. 75 é o agravo de instrumento 080, 74, 71, 70. Apvida Assistência Médica Limitada em município de Mossoró. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente. Voto. Processo julgado. Processo 106. Apelação 081, 76, 42, 55. RCC Correia, Gestão de Resíduos, Eireli MR, e DEMA, Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte e outros. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente. Processo julgado. Em minhas anotações, concluídas as sustentações orais, concluídos os julgamentos com sustentação oral. Isso que dessa vez não ficou nenhum pendente de apreciação. Então, concluída o julgamento, encerramos a sessão
de julgamento e passamos para a sessão administrativa. Doutor Ivanês? Doutor Silvio. Vou pedir licença então, viu? Mais uma vez, deixar um abraço grande para a doutora Zeneide, doutora Judite, e para Vossa Excelência, para a Leila também, tá bom? Muito obrigado, doutor Silvio. Um abraço grande para você também, amigo. Tá, até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Tudo de bom. Até mais. Obrigado. Bom dia, Excelência. Peço vênia desculpa aqui por abrir o microfone, apenas para confirmar, o julgamento precedeu, que a advogada fez a sustentação oral, foi o número 6 da pauta? Foi. A minha internet travou bem naquele momento, era só isso que eu agradeço. Obrigada, Excelência. Okay. Bom dia. Na sessão administrativa, temos a proposição de voto de pesado do desembargador Virgílio, que já foi formulada, portanto, suponho que aceita. Eu não tenho nenhuma comunicação ou proposição. Se tivermos os aniversários, etc., podemos fazer as proposições em relação a essas congratulações ou até mesmo a algum voto de pesar que tenha ocorrido como esse que o desembargador Virgílio propôs. Passa a palavra à desembargadora Judite. Sem proposição, Excelência. Desembargadora Zeneide. Também, presidente, sem proposição. Ótimo. Então, declaramos encerrada a sessão. Muito obrigado a todos. Um bom dia, uma boa semana.